Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa leitura de hoje. Eu quero começar aqui por um livro que eu gosto muito, que a minha mãe me apresentou há muitos anos atrás. E é um livro assim, maravilhoso, maravilhoso, que realmente faz a gente refletir sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento, né? Como a gente se enxerga. Chama Cirurgia Moral, de João Nunes Maia, pelo Espírito Lancelin. Esse livro aqui é maravilhoso, mas é um livro assim, tem uma riqueza aqui que assim não cabe aqui dentro. Impressionante, é assim, cada vez que lê tem mais para aprender, mesmo capítulo. Vamos lá. Como conhecer a ti mesmo? O conhecimento é a base da própria vida. A sabedoria abre caminhos novos para que possamos sentir o mesmo, para que podemos sentir e mesmo desfrutar da felicidade. Não poderá existir civilização sem que a inteligência ocupe um lugar na pauta dos confortos. Não pode existir progresso sem a intervenção da sabedoria. Entretanto, ela se divide em duas forças altamente dignas, com duas dinâmicas opostas: o conhecimento exterior e o autoconhecimento. A sapiência externa nos faz investir à procura de valores até certo ponto perecíveis, mas necessários ao nosso equilíbrio. Passamos por perigos inúmeros, sujeitos às investidas do orgulho, em sintonia com o egoísmo e sob o domínio da vaidade. Entre mentes, se vencermos essas condições na altura em que elas se nos apresentam, sairemos livres para novos conhecimentos que podemos crer serão a maior verdade, que é o conhecimento de nós mesmos. É o estudo do universo interno, aprofundando-nos dentro dele, como se for o nosso próprio mundo. Este conhecimento se chama sabedoria-amor. Há quem diga que o amor não é sabedoria. Está completamente enganado. Quem ama nas linhas ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo é um verdadeiro sábio. Ao conhecermos as nossas deficiências, abrimos portas de luz nas esferas da consciência, de sorte a nos enriquecermos em todos os rumos dos valores eternos, de talentos que Deus depositou em nossos corações para a garantia de nós mesmos. As religiões de todo mundo e a filosofia que medra em toda a terra têm a missão sagrada de indicar às criaturas os arcanos de sabedoria interna, que é a verdadeira senda de iluminação dos espíritos. Aquele que já conhece a si mesmo dispensa certos acessórios que pesam muito sobre os ombros e que exigem tempo precioso na sua conservação. O sábio interno nasce de novo. É um novo homem que surge de dentro do homem velho. Todo movimento que se preocupa com as coisas externas das criaturas pode fazer muito em favor das almas em sofrimento, não resta dúvida. Entretanto, quando encontramos quem nos ajuda a trabalhar dentro de nós, a descobrir os nossos tesouros, esse é o caminho ensinado por Cristo, que nos liberta definitivamente. Quem conhece a si mesmo tem mais facilidade em conhecer as lições externas e as propriedades que lhe sustentam a vida. Doutrina dos Espíritos, na sua maravilhosa profundidade, desfralda a bandeira de luz no topo do mundo em que moramos por misericórdia de Deus, com a inscrição já bem conhecida: Deus, Cristo e Caridade. Deus está no centro de todos nós, esperando, como Pai, os nossos apelos, nascidos da vontade. Cristo pega em nossas mãos para nos mostrar os caminhos abertos pela caridade. O céu está mais próximo de nós do que pensamos, reside dentro de nós. Basta abrirmos os olhos e buscá-lo. E para tanto, devemos, como médico de nós mesmos, executar as cirurgias indispensáveis em todas as áreas das nossas condutas, dominar os nossos impulsos inferiores e discipliná-los, transformando-os em instrumento de trabalho e de paz, para que surja o amor no centro dos sentimentos e, junto a ele, a tranquilidade imperturbável em todos os caminhos que devemos trilhar. Quem conhece a si mesmo já não tem tempo de criticar ninguém. Olha aí que legal, né? Conhece a si mesmo. A gente tem que se olhar, né, com honestidade. Eu sempre falo isso aqui, assim, pra gente
se tratar de forma verdadeira, né? Para a gente conseguir enxergar o que a gente está, qual que é o caminho que a gente está trilhando, né? Então, vamos lá, vamos focar em Deus, em Jesus e se esforçar para seguir o caminho deles. E como que a gente faz, né? É tendo consciência dos nossos atos e tendo consciência deles, de como eles iriam agir, né? Deus e Jesus, né? Principalmente Jesus, que a gente teve o exemplo, né? Mas a gente pode imaginar, se a gente pensar em Jesus, como que Deus iria agir, né? Porque Jesus é Jesus, né? Não tem alguém mais próximo de Deus. Próximos todos estamos, mas em conduta, né? Mais próximo de Deus do que Ele, que já passou aqui na Terra. Então vamos que vamos. Vamos para a segunda leitura. Eu vou ler Pensamento e Vida, tá? Que eu adoro também. Muito bom. Xavier e Emmanuel. Olha aí que legal. Humildade. Capítulo 24. Humildade. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Magnificente, o sol, cada dia, oscula a face do pântano sem clamar contra o insulto da lama. A flor sem alarde incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura. E em seguida, as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito, em trânsito nos carreiros evolutivos, e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa o contato com as realidades fundamentais da vida. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue azorragues de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que sem o clima da humildade não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula, no plano da animalidade em que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual derivam perigosas síndromes na vida orgânica, e se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Quem retrata em si os louros dessa virtude quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando desse modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito. Cultivá-la é avançar para frente sem prender-se, é projetar o melhor de si sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor, cada dia. Refletindo do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Pratiquemos a humildade, né?
E a gente só pode praticar a humildade se a gente olhar com sinceridade, né? Para a gente entender onde estamos e a partir daí praticarmos o que devemos. Que Deus acompanhe a gente nesse dia, que a gente tenha honestidade e humildade suficiente para reconhecer todos os nossos defeitos, para que a gente assim consiga corrigi-los. Cada vez mais ligeiramente, né? Que a gente possa entender e compreender o que a gente faz na hora, já na hora, para já se corrigir. E que Deus tenha piedade da gente, porque a gente ainda tem tanto para aprender e o caminho é tão grande pela frente. Mas depende da gente, né? Porque Deus está do nosso lado sempre. Então a gente precisa fazer o nosso trabalho, né? Então, gente, fiquem com Deus. Bom dia a todos. Que Deus abençoe o nosso dia com muita alegria, com muita paz, viu? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço. Tamo junto.